vocês. Eu quero contar aqui o meu testemunho. Meu nome é Fabiana, né? Eu nasci e me criei num lar evangélico, num lar cristão. Quando eu nasci, meus pais, eles eram cristãos. E eles me criaram na igreja, na presença do Senhor e na doutrina, não é verdade? Quando eu era criancinha, ainda pequenininha, eu gostava muito de ir para a casa do Senhor com os meus pais. Eu gostava muito de louvar. Às vezes, quando eu não tinha oportunidade, eu voltava chateada para casa porque eu queria louvar. Eu tinha aquele prazer de ir para a casa do Senhor, louvar o Senhor. E o tempo foi passando e eu me tornei adolescente e fui cantar no grupo de jovem. Só que daí eu comecei a olhar para o mundo e cheguei a ficar de um jeito que não queria mais saber das amizades das meninas da igreja, né? Eu ia para a igreja e muitas das vezes eu até ia para zombar, que eu ficava ali, né? Não fazia muito caso da pregação, não fazia caso das meninas. E eu sei que comecei a andar pelo caminho errado, o caminho do mundo. E nesse tempo, os meus pais começaram a ficar tristes comigo. O meu pai, ele sempre foi um homem assim, rígido na doutrina. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, o irmão que me apresentou, né, que fez a apresentação, falou assim: irmã, quando essa menina nascer, nunca toque nos cabelos dela. A minha mãe recebeu a profecia, né? Aí meu cabelo, ele era muito grande o meu cabelo. Minha mãe nunca tinha cortado o meu cabelo. Aí eu não queria mais ir para a igreja, comecei a me desgostar da igreja, né? Comecei a fazer amizade no mundo, né? E não quis mais ir para a casa do Senhor. Muitas vezes eu ia porque minha mãe me obrigava, mas eu chegava lá, eu não tinha mais o prazer de louvar. Eu me ajoelhava, ficava ajoelhada sem falar nada, né? Muitas vezes até cochilava. Não fazia muito caso das coisas de Deus. E certo dia eu cheguei na casa de uma tia minha e eu pedi para ela cortar o meu cabelo. E ela falou: eu não vou fazer isso não, porque sua mãe é crente e ela não vai gostar disso. Enfim, aí eu fiquei calada, não falei nada. A minha tia se descuidou um momentinho. Eu peguei a tesoura, cheguei de frente do espelho e eu mesmo fiz o processo do corte no cabelo. E cortei meu cabelo, que quando ela se deparou com aquela cena, ela ficou nervosa. Menina, pra que tu fez isso? Tu não podia cortar o teu cabelo. E já comecei na rebeldia, né? Eu falava que ia na casa da minha tia, minha mãe deixava, né? Eu ia pra lá. Quando eu chegava lá, eu passava batom. Eu levava roupa, né? No escondido da minha mãe, algumas roupas que eu tinha arrumado com uma amiga minha. E vestia lá, vestia mini saia, mini blusa, short, né? Já não estava tendo mais aquele compromisso, nem sinceridade com a palavra de Deus. Já não queria saber mais da doutrina do Senhor. Aí, quando eu cheguei em casa, que a minha mãe viu meu cabelo naquela situação, ela ficou muito chateada comigo, só que ela não me castigou ao ponto de me bater, né? Ela reclamou comigo, ficou muito triste. Pra que você fez isso? Pra que você cortou o seu cabelo? Seu cabelo é ungido, você não podia ter feito isso. E o meu pai, ele ficou muito chateado comigo. Aí eu olhei pra eles e vi a chateação, mas não tive uma correção ao ponto deles me baterem, não é verdade? Aí pronto, aí eu pensei, já que eles não me bateram, então isso significa que eu posso fazer o que eu quiser. Só que, às vezes, quando os nossos pais não querem corrigir de uma maneira dura, então Deus, ele entra e pesa a mão, porque Deus é amor e também ele é justiça, né? E ele castiga o filho que ama. E um certo dia, eu continuei do mesmo jeito que eu estava. Eu ia para a igreja, eu colocava uma roupa decente, né? Que foi do jeito que meus pais me criaram, eu ia com a roupa longa, decente. Mas quando eu saía da igreja, eu fazia tudo errado. E eu, por não me contentar com o corte do cabelo, eu fiz uma franja, cortei o meu cabelo na frente. Aí minha mãe ficou mais decepcionada ainda e a minha rebeldia só foi aumentando.
Tinha vezes que eu chorava para não ir para a igreja, comecei a responder ela, comecei a responder o meu pai. E certo dia, meu pai falou assim, eu ainda mando em você porque você ainda é uma criança. E eu não tinha mais prazer nas coisas de Deus, eu já não queria louvar mais. Quando eu via as meninas, eu fazia de conta que elas não eram ninguém. Muitas vezes ela ia na minha casa me chamar para ir para a igreja, eu dizia que não ia. Às vezes não queria nem falar com elas, só queria amizade do mundo. E um certo dia, foi exatamente nesse dia que eu cortei a minha franja. Aí minha mãe disse, por que você fez isso? Você está indo longe demais. Eu não vou criar você desse jeito, você tem que se consertar. Você tem que se consertar. E eu já não dava mais ouvido para elas. Eu tinha 12 anos. Nessa época eu tinha 12 anos. E nesse mesmo dia que eu cortei a franja, eu percebi que eu estava na parte da cozinha, eu percebi que alguém tinha chegado na porta da minha casa, me chamando para ir para o ensaio. Era as meninas da igreja. E eu me escondi, coloquei a franja para cima, né? E coloquei uma presilhinha para prender a franja que eu tinha cortado para elas não verem. O cabelo eu já não soltava mais para ir para a igreja porque eu tinha cortado o cabelo. E saí para fora e elas disseram, Fabiana, a gente vai te buscar para ir ensaiar. Eu falei, eu não vou. Elas falaram, por que você não vai? Eu disse, porque eu não quero ir, eu não vou. Fiquei até chateada. Aí minha mãe falou assim, você não vai porque você já passou do limite. E eu não queria mais saber das coisas de Deus. Eu fiquei uma jovem, uma adolescente muito rebelde mesmo, muito rebelde. E eu sabia que eu estava errada, porque eu fui criada na disciplina do Senhor, né? Na disciplina que meu pai e minha mãe me ensinou a honrar a palavra de Deus, a honrar o Senhor. E elas foram embora muito triste, porque eu não quis mais saber da amizade, não quis mais ir para a igreja. Às vezes eu nem ia, ficava chorando, né? Inventava de um tudo para não ir mais. E nesse mesmo dia que elas foram atrás de mim, que eu rejeitei o convite para ir ensaiar, quando elas foram embora, com poucos minutos, já ficou de tardezinha. E eu comecei a ficar triste, muito triste, angustiada, foi dando aquele aperto no peito, no coração. E eu senti aquela vontade de ir para a igreja. Eu falei, mãe, eu quero ir para a igreja. Aí a mãe disse assim, agora você não vai porque já é tarde, você não vai sozinha. Hoje eu não vou. E você era para ter aproveitado para ir com as meninas, já que você não foi, então hoje você não vai. E eu deitei na minha cama, eu chorei, fiquei agoniada, angustiada, muito angustiada e dormi. Quando foi pela madrugada, quando tudo estava silêncio, todo mundo dormindo, eu acordei muito agoniada, sentindo algo queimando muito forte no meu estômago. Queimava igual fogo no meu estômago e eu agoniada. E quando eu levantei da minha cama, eu já levantei tonta, muito tonta, um peso na minha cabeça. E eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, que eu abri a boca, o chão ficou vermelho de sangue. Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? E aquele fogo queimando no meu estômago, queimando. Aí eu peguei ligeiro um pano assim, limpei para ninguém ver. E pensei comigo, amanhã eu vou estar boa. E deitei, voltei a dormir. Só que quando foi pela manhã, eu me acordei cega. Não enxergava mais nada. Toda me tremendo, fraca, não sentia mais nada. Se alguém chegasse para mim e me beliscasse, me apertasse, eu não sentia. Fiquei cega, né? Não sentia mais nada, fiquei muito fraca. E eu comecei a chorar. E a minha mãe falou assim, você não vai levantar não? Eu falei, eu tô doente. Ela disse, de quê? Eu disse, não sei. Eu tô doente, mas não falei pra ela o que estava sentindo. Aí ela falou assim, vem tomar café. Aí na hora que eu tomei o café, eu vomitei. Quando eu vomitei na vida de uma mulher de Deus. Quando a gente olha para uma mulher de cabelo longo e uma mulher de cabelo curto, nós vemos a diferença. Por que a diferença? Porque quando nós olhamos para aquela mulher do cabelo longo, nós vemos nela
né, como serva do Senhor, ali a obediência, nós vemos nela o brilho do Espírito Santo, né, a glória de Deus sobre a vida dela, e é uma coisa muito linda, uma coisa maravilhosa, ter o cabelo comprido, né, é sinal de obediência a Deus. E quando nós vemos uma mulher cristã de cabelo curto, nós vemos sobre ela um sinal de rebeldia, né? Que passa por cima da palavra de Deus, que não quer saber das consequências e acaba tocando no cabelo, né? E quando a gente comete tal ato de tocar no nosso cabelo sabendo que é pecado, a gente paga o preço, igual eu paguei o preço, né? O Senhor pesou a mão em cima de mim e me colocou no leito de um hospital para eu saber que Ele é Deus. E com Ele ninguém brinca, com a palavra dEle ninguém brinca, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Então, uma mulher de Deus com cabelos longos, ela faz toda a diferença. Nós vemos nela, né, a glória do Espírito Santo. Irmã Fabiana, que bênção, que maravilha, irmã.